Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bebendo da Fonte, podcast onde ideias, trajetórias e inspiração se encontram para gerar conversas que movem o mercado. Sou Vinícius Nicolau e hoje eu recebo um convidado que eu admiro muito, um empreendedor nato, criador de um grande movimento e um dos principais nomes quando o assunto é formação de líderes e conselheiros no Brasil. Nosso convidado é Farias Souza, fundador e CEO da Board Academy, uma instituição que nasceu com a missão de conectar conselheiros e acabou criando um verdadeiro ecossistema de governança, negócios e inovação que hoje abraça executivos, empresários, conselheiros em todo o país e até fora dele, né? Então, Farias, uma alegria ter você aqui na nossa bancada. Dá suas primeiras palavras aí para a nossa audiência, para a gente começar esse papo. Vini, primeiro, obrigado e um prazer enorme estar com você aqui no Rio de Janeiro, nessa terra que eu amo. Trabalhei muito tempo aqui, então é um prazer enorme estar voltando aqui, rever os amigos, né? Passar aqui pela Barra da Tijuca, espetáculo isso aqui, né? E principalmente onde fica aqui a Icons e também a Board Academy, né? Um prédio aqui, um escritório fabuloso. E também aqui no grupo RM, né? Então, para mim é um prazer enorme compartilhar um pouco do nosso conhecimento, deixar alguns insights aqui para quem está te acompanhando, nos acompanhando aqui. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, muito proveitoso. Com certeza. Eu estou aqui com várias perguntas então, que eu sempre tive vontade de perguntar e não podia. Agora a gente pode falar tudo. Aqui pode tudo. Estamos num ambiente seguro, então... Isso aí. Olha só, vou começar do início. Já sei um pouquinho da sua trajetória ali, da sua carreira, né? Acho que antes de fundar a Board Academy, você construiu carreira ali em McDonald's, Walmart, Sim. né? Então, queria saber que lições você tirou desse período pré-Board Academy, o que você teve de vivência daquela época que você carrega até hoje. Então, fala um pouquinho dessa origem de tudo antes da gente entrar nesse atual capítulo da tua vida. Legal. Primeiro, assim, novamente, muito orgulho de ter começado a minha trajetória empresarial, corporativa, né? Profissional, melhor dizendo, como atendente do McDonald's, né? Então, me lembro muito bem na Avenida Edgar Romero 101, aqui em Madureira. Madureira, perto do Madureira Shopping, exatamente. Começa ali então o menino com 16 anos, atuando ali como atendente. E para mim o McDonald's foi uma grande escola de processos aqui, Vini. E aí eu já queria deixar uma palavra aqui para quem está ouvindo a gente, que processo te ajuda a alcançar aquilo que você quer de maneira mais planejada, mais organizada, mais antecipada. Então aprendi lá muito no Mac. Quando eu cheguei lá tinham perto de 80 lojas aqui no Brasil inteiro, tinha 80 restaurantes. E quando eu saí, tinham quase 600 restaurantes. Então, lá eu tive a oportunidade de ser promovido ali 11 vezes, atuei em grandes mercados. E quando eu saí do Mac e aceitei uma proposta para ir para o Burger King, principal concorrente ali, eu atuava numa região que era Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Sergipe, uma grande região do Mac. E, novamente, para mim foi uma grande escola. Depois eu passo 4 anos no Burger King, fazendo o startup da operação aqui no Brasil. Inclusive, começamos a primeira loja, foi aqui no Barra Shopping, aqui pertinho da gente. Lá eu permaneço 4 anos como diretor de operações. Na sequência, eu sou convidado para Leroy Merlin, aí muda completamente, varejo alimentar, para vender material de construção. E aí um mundo de oportunidades. A gente chama de varejo de grande superfície. E uma coisa muito interessante, Vini, quando eu cheguei lá, fui entrevistado pelo presidente, bem acelerado, né, do jeito que eu sou, até por conta do Mac ali, de entregar rápido, essa coisa toda, o fast food, né? Sim. E o presidente falou assim, Farias, calma, desacelera. Nossa empresa é uma empresa francesa, calma. Eu falei, como? Não consigo. E aí lá na Leroy eu fiquei durante quase 4 anos e depois eu aceito uma proposta para atuar como diretor de operações no Walmart aqui no Brasil. O maior desafio que eu tive até hoje. Lá eu era responsável por 85 supermercados. Estamos falando aí de um faturamento de 2 bilhões aqui de reais e um pouco mais de 9.300 colaboradores. Então, assim, foi o maior desafio profissional que eu passei até hoje, porque o Walmart aqui no Brasil, você deve conhecer a história, cresceu por M&A, cresceu por aquisição de outras empresas.
E aí a mistura de cultura, Vini. E misturar cultura não é uma coisa tão simples, né, de resolver isso. Qual é a cultura que prevalece? A do Walmart americano, de quem foi adquirido aqui. Então ali para mim foi o maior desafio. Foi aonde eu tomei a decisão então, olha só que coisa interessante, de parar um pouco a minha carreira com 42 anos. Tirei um sabático, né, um período de férias um pouco mais prolongado. E fui para Toronto, no Canadá. E eu junto com a minha família. Fui eu, minha esposa, minha filha, Valentina, que hoje tem 8 anos. E também a minha sogra para ajudar ali, né, dar um apoio pra gente. E eu fiquei lá durante um ano desenvolvendo algo que viria, e aí depois eu fui descobrir que era a Board Academy, que era na área de educação. Eu sempre gostei muito de estar no palco, de ajudar as pessoas, de mentorar. E eu falei, então aqui tem uma direção que pode ser então na área de educação. E ali nasce então em Toronto, no Canadá, dentro de uma loja do Starbucks, tomando café, peguei um guardanapo. Aí você já está antecipando não, minha calma, pergunta. Então, acelerado, não, né? Acelerado. Mas continua, porque eu botei aqui, né, todo esse storytelling lindo ali. De, mas teve... assim, a parte boa boa... surgiu numa Starbucks, num guardanapo e tal, essa história que comove todo mundo ali, mas é isso, ninguém sabe que antes desse passo teve também muita pesquisa, muito tudo, né? Mas já engata aí nessa resposta. Mas antes assim, é importante, né? Chegou no momento ali com uns 42 anos, como eu falei, e eu já estava assim, cara, eu não aguentava mais o mundo corporativo, uma verdadeira máquina de moer gente, e eu vi uma coisa interessante, Vini. Tinha um diretor de operações que estava no Walmart, ficava lá 3, 4 anos, pedia para sair, eu era demitido, ia para o Pão de Açúcar, ficava 3, 4 anos, pedia para sair, ia para o Carrefour e ficava nessa ciranda, e eu não queria essa ciranda. Por isso, a gente decidiu ir para o Canadá, e até olhamos Irlanda, olhamos outros países, mas o Canadá acabou pintando para a gente. Só que eu sabia que era frio lá, mas não tão frio como era, e a gente encontrou lá temperaturas realmente muito abaixo de zero, que pra gente foi bem difícil seguir. E a gente ficou então um pouquinho menos de um ano. E aí todo esse desenvolvimento, a semente da Board Academy começa lá. Mas claro, todo o desenvolvimento de plano de negócios, de entender mercado, pesquisa, acabou acontecendo mais aqui no Brasil. A minha pergunta, eu acho que pega um gancho total com isso aí, né? Eu ia contar esse storytelling maravilhoso, que eu acho muito legal isso, né? De você ter essa coragem de tirar esse sabático, de construir ali. E aí eu queria pegar um pouquinho assim, de como é que veio esse insight da Board Academy. Você já antecipou um pouquinho, né, dos motivos que te levaram até isso, mas queria entender ali o que passava pela tua cabeça naquele momento que te fez acreditar que aquela ideia ali poderia ser uma grande ideia que transformaria ali, criaria esse movimento que é hoje e que leva aí milhares de pessoas num segmento novo. Novo, exatamente. Porque assim, seria muito mais fácil, eu que passei pelo McDonald's e próprio Walmart, eu poderia... replicar um modelo, né? Eu vou lançar aqui a Farias Donald's. Mas não foi. E por que não foi, Vini? Eu tive a oportunidade, né, de investir no meu conhecimento, nos estudos, fiz um MBA na FGV, que me mostrou que eu deveria olhar para outros mercados também, e mercados que pudessem ter modelos de negócio que fossem escaláveis, que teriam recorrência nesse modelo e principalmente boas margens. Você deve saber, varejo alimentar tem margens muito apertadas. Qualquer deslize que você tenha, você infelizmente vai comprometer o teu resultado. Então eu queria sair desse mercado. Queria entrar então num mercado que fosse de altas margens. E educação, high ticket, que são tickets altos, né, que a gente fala, tem isso. Então tem esses 3 componentes que tem escalabilidade, que é diferente escala, né? Muita gente confunde isso. Um sistema, uma empresa ou um modelo escalável para um escalonável. E depois a gente pode falar mais sobre isso. Sim. Mas eu queria buscar, então, algo que pudesse ser escalável pela internet, principalmente. A distribuição desse produto, desses programas, pudessem ser melhor ou ampliada. E aí acabou acontecendo essa parte de educação. E por conta daquele motivo do executivo sair pingando em várias empresas, eu imaginei, aqui tem uma oportunidade de ajudar esses executivos
usando a experiência deles para atuar em outras empresas. Ou seja, não atuar só em uma empresa, atuar em mais negócios, atuando como conselheiro. E você já tinha essa veia de conselheiro ali? Você já sabia o que era esse mercado de conselheiro antes de ter esse insight ou não? Definitivamente não. Eu só tinha a clareza de uma frase que eu sempre carreguei comigo, é o seguinte: coloca o pé que Deus coloca o chão. Né? Então, cada um acredita no... Né? Então, precisava ter coragem para fazer isso. Né? Muita coragem. Imagina, eu pedi demissão do Walmart num pacote de remuneração fixa, mais variável, mais benesses, carro, viagem de executiva, essa coisa toda, durante um ano inteiro. Imagina, plano de saúde, seguro de vida. Pedir demissão de um negócio desse para tocar um negócio próprio, tem que ter muita coragem. Sim. E não tem jeito. Claro, com mais risco que você corre, os resultados são maiores também. E tá tudo certo quem não quer correr esse risco. Só que eu não queria aquela mesma vida, aquela mesma rotina que tinham os meus amigos e pares ali, sair de uma empresa e passar para outra. E em algum momento ser varrido das empresas. Literalmente é isso que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas despertam isso um pouco mais tarde, graças a Deus você despertou isso um pouquinho mais cedo, com 42, isso. Né? Eu tô com 43 aqui, então ainda tem uma esperança para mim. Né? Com certeza. E Vini, uma coisa muito legal, ó. Eu me lembro muito bem, aí voltando um pouquinho só no tempo, que eu acho que essa história é uma história interessante. Nos anos 2000, não sei se você vai lembrar, tinha lá aquele negócio do bug do milênio. Sim. Todo mundo falava, o banco vai parar, os equipamentos vão parar. E eu me lembro que nessa época, quando virou 99 e 2000, eu era gerente de restaurante do McDonald's, tá? E eu anotei na minha agenda Organize da Tilibra, que antes a gente não tinha tanto computador assim, né? Tão fácil. E eu anotei lá que com 40 anos, eu fiz uma meta para mim. Com 40 anos, eu quero estar como CEO de uma empresa. Com 40 anos, eu quero estar casado e com um filho. Beleza? Essa era a minha missão, ou seja, o meu alvo com 40 anos. Na época eu tinha lá 20 e poucos anos. Então eu estou falando de mais ou menos 15 anos à frente. Com 40 anos, no dia que eu completei 40 anos, que eu estava com a minha esposa no restaurante, ela falou assim, me dá só um minutinho que eu vou na farmácia e já volto. Ela foi na farmácia, voltou. A gente foi pro hotel, estava aqui no Rio de Janeiro. E quando eu completei 40 anos de idade, na noite do meu aniversário, ela falou, você vai ter o teu presente, que você vai ser pai. Já estava casado, casei com 38, e acabei atuando como executivo, como CEO, principal executivo de uma empresa com 42 anos. Por que eu estou contando isso? O Farias é bonzão? Não. Se a gente planeja, coloca realmente uma missão, uma meta audaciosa, que você precisa ter coragem para isso, não tem jeito. E aí executar, né, Vini? Sim. Porque não adianta também só sonhar. Não, eu vou querer. Não, tem que realmente executar. E aí eu construí essa escada, esses degraus até aonde eu queria. Então isso foi muito planejamento, execução e controle, para que realmente eu pudesse chegar lá. E foi por isso que eu acabei chegando no Conselho das Empresas. Não, muito interessante. Quem te conhece um pouquinho sabe que isso tudo aí... Você é essa disciplina aí mesmo. Né? A gente teve a oportunidade de conversar ali. Eu sou completamente diferente. Entrei para a Board Academy até para melhorar esse meu ponto de fraqueza, mas isso a gente vai chegar ali na frente um pouquinho. Queria trocar um pouquinho o assunto aqui, só porque assim, uma das coisas que eu admiro aí na Board, né? E aí principalmente dessa sua conduta, é que você não escolheu realmente competir num mercado que já existia. Assim, óbvio que existia a formação de conselheiros ali, já existem... Tradicionais, né? Coisas tradicionais. Mas assim, você criou esse movimento aqui do conselheiro consultivo, de uma pegada mais operação ali, menos o que a gente... Na prática, né? Mais prática. Isso é a palavra correta, seria isso, mais prática, né? E aí, eu queria entender um pouquinho de você ali, como é que foi o processo de transformar
esse tema ainda restrito, né, como governança, em algo desejado, relevante e acessível às pessoas, Sim, né? claro. Porque não era um mercado acessível. Não era aberto, de a gente abriu conselheiros. esse mercado, certamente. Então eu queria pegar isso um pouco, né? E como eu sou um cara de marketing, né? Queria saber o papel do marketing nessa jogada, né? Fundamental. Não é só comunicação, né? Não. Eu acho que tem ali uma construção de autoridade, esse pertencimento, comunidade, isso tudo, né? Legal. Bom, então, quando eu decidi ali, eu falei, olha, eu acredito que ajudar executivos a darem o próximo passo na sua carreira, né? Porque assim, o que eu estava vendo, Vini? Uma coisa interessante. Se esse executivo não estava vagando nessas outras empresas, ele acabava saindo e montando o seu próprio negócio. Então ele montava ali um mini mercado, uma padaria, um restaurante, uma franquia. O que acontecia 2, 3 anos depois? Ele já tinha consumido toda a poupança dele, as reservas, estava quebrado, endividado, às vezes separando da esposa. Ou seja, caótico o cenário. E eu olhando para isso, falei, eu preciso trazer junto com o meu time uma solução, um caminho para essas pessoas que podem não quererem empreender. Porque assim, empreender não é obrigatório para todo mundo e não é para todo mundo, né? É uma loucura empreender. Então, junta isso. Eu falei, opa, legal. No mercado brasileiro, o que tem então de programas de formação de conselheiros? Na época tinham 4 empresas que faziam então esse processo. Olhei para o mercado americano, quase uma centena. Eu falei, opa, tem oportunidade aqui. Se aqui no mercado americano tem, em algum momento isso vai chegar no Brasil. E por que não a gente fazer isso? Aí registramos marca, URL, essa coisa toda. Eu voltei para o Brasil, estava lá em Toronto, no Canadá ainda, voltei para o Brasil e fui buscar uma dessas instituições para fazer então um programa de formação, para entender o que era. Sim. Eu chego numa dessas instituições, na sala de aula, o mais novo da sala de aula, todo mundo assim super sênior, 60 pessoas dentro da sala. Eu falei, opa, tem oportunidade aqui. Se cada pessoa dessa daqui pagou entre 20 e 30 mil reais, é porque elas veem que isso é uma necessidade delas. Então, por que não disruptar esse mercado? Dar acesso, foi o que você falou, a outras pessoas que não conhecem esse mundo. E aí a gente foi estudando o mercado e entendeu que hoje no Brasil existem um pouco mais de 50 mil empresas que têm porte e complexidade para ter conselho, mas não tem mão de obra formada para isso. E aí nasce a Board Academy, então, tentando ajudar os executivos a terem uma nova carreira, uma nova função, uma nova missão ou propósito, a gente fala muito sobre isso, diante de um mercado que ele não quer empreender. Sim. Pô, botar em risco tudo aquilo que eu juntei, para quê? Se eu posso usar a minha experiência para ajudar outros empresários. Então, aqui tem um papel de dar acesso às pessoas que não sabiam que tinham essa oportunidade ou esse mercado. E a gente definitivamente ajudou a criar, né? Sim. Ajudou a criar esse novo mercado de conselheiros consultivos pelo Brasil. E a sua pergunta, a segunda, marketing, mola propulsora desse negócio. Sem o marketing, a gente não teria feito o que a gente fez em 4 anos. A gente está falando de 10 mil alunos, 10 mil board members que passaram pela Board Academy, 47% deles estão atuando em conselhos. Isso é um número excelente. E os outros 53%? Tem executivo que ainda não chegou no momento de atuar no conselho. A gente tem entre 15% e 20% de empresários que buscam a Board Academy para entender a governança e o conselho, para montar nas suas empresas. Meu caso. O seu caso, exatamente. Então, assim, e o nosso BREG, que é nosso mantra, o que a gente busca, né, o maior objetivo, é formar 100 mil conselheiros globais, aí não só no Brasil, né, obviamente, 100 mil conselheiros globais até o ano de 2030. Então, isso já está claro que a gente vai conseguir pelas várias iniciativas que a gente tem feito de internacionalização, por exemplo. A gente está na Cidade do México, vamos agora para Nova York, Estados Unidos. Então, estamos num caminho muito legal para levar esse conhecimento que antes estava restrito a poucos e agora não. Agora a gente abriu literalmente a caixa preta desse negócio para todo o mercado. Isso aí.
E eu encaro ali, né, assim, que eu fiz ali a minha formação no MIT, e aí a gente falava muito sobre plataformas bilaterais, né? E aí Uber, iFood, Sim. todos esses são eles, né? Que você precisa ter tanto o lojista quanto o consumidor e você está ali no meio. A Board Academy é uma plataforma bilateral, né? Porque assim, você acaba tendo que formar os conselheiros ali, ter esse banco de conselheiros, mas você também tem que atuar nessa área empresarial, porque você tem que criar a cultura no empresário também dessa questão do conselho, né? E aí, como é que você enxerga isso tudo? Como é que vocês têm trabalhado isso, né? Legal. Primeiro, assim, tem que aumentar o nível de consciência do empresário para que ele possa entender que é muito importante ter um conselho para acompanhar a empresa dele. E aqui você que é empresário, que está ouvindo a gente, não tem jeito. No mundo dos negócios, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. E o conselho, o colegiado, os conselheiros vêm ao encontro desse problema para apoiar e não deixar que isso aconteça nas empresas. Os erros, as falhas, a má gestão de caixa que acaba, infelizmente, quebrando algumas empresas. Ou, por exemplo, a falta de planejamento sucessório, Vini. Isso é um tema muito importante. A gente sabe que o Sebrae sempre fala sobre isso. Infelizmente, a boa parte das empresas não chegam em 5 anos, não chegam na segunda geração. E 90% das empresas no Brasil são familiares. Sim. Então, assim, o conselho ou os conselheiros, eles vêm ao encontro de tentar evitar esse ponto cego que o empresário não está vendo. Agora, é nosso desafio, meu e seu, aumentar o nível de consciência desses empresários para que eles entendam que é acessível ter um conselho, é barato, ou seja, você consegue montar um conselho num processo que você tenha 3 ou 4 pessoas ali iniciando como pro bono, depois fazendo ali um investimento um pouquinho melhor, assim que você vai ganhando um pouco mais de valor na tua empresa. Então, assim, hoje ter um conselho é completamente acessível. Sim. Não, é legal. Eu acho que, assim, pelo menos o que me encanta é poder levar essa mensagem, porque é isso, eu vivi na prática vários desses problemas, né? Imagina. Então, assim, eu fui a Board procurando melhorar isso, né? A Icons tem 16 anos, a gente foi crescendo nesse patamar ali, em algum momento senti que a gente precisava de governança interna, vi esse problema sucessório ali, né? Quem vai continuar essa empresa? Esse negócio, né? Então, eu acho que casa muito. Realmente me encanta falar disso, né? E por isso que eu acho que eu estou entrando cada vez mais para esse ecossistema da Board. Mas aí, assim, vou pegar esse meu encantamento por essa mensagem e aí eu vou trazer um outro tema aqui, que é o tema de liderança, né? Assim, eu costumo dizer que o sucesso ele é coletivo e eu acho que você pensa dessa mesma forma, né? Assim, ao longo da tua jornada, eu, pelo menos, posso observar ali de longe que você foi agregando muitas pessoas a esse teu ecossistema, né, para que pudesse fazer ele crescer, né? E são pessoas hoje que te admiram, te seguem, né? E grandes pessoas, assim, eu vou botar ali o Eduardo, Udo, Simonato, Longo, né? Walter, o Rogério. Então, assim, e todo aquele time da Board, né? Quando a gente vai lá na Board, a gente vê a energia deles ali e tendo você como o comandante desse barco. Então, queria pegar um pouco dessa tua percepção de liderança, de como é que você faz para agregar tantas pessoas e servir de exemplo aí, né, para que a gente siga. Legal. Bom, primeiro é o seguinte, eu mudei de segmento algumas vezes, né? Então, da alimentação para o material de construção, depois para o varejo alimentar e agora em educação. Mas, Vini, no final do dia, quem toca os negócios são gente. Sim. São as pessoas, né? E lá na Leroy Merlin, eu aprendi que todo negócio ele é feito de 4 perfis de pessoas. Então, a gente tem os clientes, os colaboradores, os investidores e os fornecedores. Se você consegue equilibrar a entrega de cada um deles, você tem um negócio muito bom na tua mão. E a Leroy é um case, né, de sucesso aqui no Brasil, na França, no mundo inteiro. Então, lá eu aprendi que um bom líder ele tem que saber, primeiro, recrutar e selecionar bons profissionais, porque todo o processo de liderança começa lá. Se você não consegue ter um bom filtro para verificar se as pessoas que estão entrando na empresa são realmente ou têm o fit da empresa, o fit cultural da empresa, você pode perder tempo. Farias, então você nunca falha no processo de recrutamento e seleção? Claro, e falhou muito, mas o saldo é positivo. Sim. A boa notícia é que o saldo é positivo aqui. Então a dica para quem está nos ouvindo e nos vendo aqui,
Que dica você daria para um líder, né, que precisa então se desenvolver, se atualizar? Lá atrás, no processo de recrutamento e seleção, fazer um processo bem feito, ouvindo a pessoa, olhando no olho, dando atenção, não fazendo as perguntas que todo mundo faz. Por que eu deveria te contratar? Fica até a dica aqui. A pergunta que eu faço para fechar o processo seletivo é: por que eu não deveria te contratar? Porque eu não deveria. E aí dá um nó na cabeça das pessoas. E além disso, é descobrir, Vinícius, o que move as pessoas. Dentro do meu time de diretores, cada um é movido por uma coisa, uma ação. Um quer ser reconhecido. Outro quer ser recompensado. O outro quer crescimento. O outro quer educação, quer estudar fora. Então, quando você consegue entender o que move cada um deles e você dá para eles aquilo que move, não tem jeito. Você tem um melhor time. E como eu falei e sempre falo, nada é feito somente por uma pessoa. Nada grandioso é feito sozinho. A gente precisa das pessoas ajudando a gente, apoiando. Então, não tenta fazer você sozinho, não dá. Você precisa de gente para te complementar, que é o caso da Icons aqui. Né? E lá também, o Eduardo me complementa, o Simonato me complementa. E a gente vai, então, cada um subindo a mesma montanha de lados diferentes, ou seja, evitando o ponto cego do negócio. Então, dica: entenda o que move cada uma das pessoas do seu time. Excelente, realmente já vou levar aqui, ainda bem que tá gravado, né? Que aí eu já posso recuperar, então. Farias, vou trazer esse papo um pouco para dentro de casa, né? Boa. Porque a gente anunciou aí, já tem um tempinho, né? Acho que em agosto, se eu não me engano, dentro do plano de expansão da Board, a abertura da Board Academy aqui no Rio de Janeiro, que eu tive tenho a oportunidade de estar liderando aqui, né? Junto contigo. E aí eu queria que você comentasse um pouco desse movimento que não vem só aqui com o Rio de Janeiro, né? Já tem Belo Horizonte, já tem Brasília, Fortaleza, está crescendo aí, tem na Cidade do México, como você falou, planos para Nova York. Então tá tudo crescendo muito ali, essa parte de expansão. Eu queria que você falasse um pouquinho do que te motivou para isso, né? Você podia expandir sozinho, né? Isso, mas exatamente. por que buscar parceiros para fazer isso? E o que você espera da Board Rio, né? Para que a gente possa realmente trabalhar ali, contribuir em todo esse processo, realmente escalando pelo outro lado da montanha e te empurrando para cima. Novamente, ninguém faz nada grandioso sozinho, né? Então, assim, eu costumo dizer, Vinícius, que quem vem de Roma são os romanos. Traduzindo isso para o nosso, né, caso aqui. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente precisa ter representantes mineiros. Aqui no Rio, representantes cariocas. A Board Academy não consegue colocar o braço e atender a necessidade e a demanda que a gente tem aqui no Rio. O Rio é muito grande, tem muitas empresas, tem muita oportunidade, executivos, diretores, vice-presidentes, presidentes de empresa, conselheiros, várias cooperativas, associações. A gente estava falando do CRC, né? Sim. Então já manda um abraço aqui pro vamos, Rafa. Rafa Machado, um abraço para você. Estamos aqui usando o teu espaço. Isso aí. Então, assim, são associações, são entidades que precisam desse conhecimento, que inclusive o Eduardo fala uma frase que eu queria deixar para vocês aqui. Todo conhecimento é provisório e incompleto. Então, se você fez um MBA há 2, 3 anos atrás, amigo, esquece, já foi, não tem mais nada, esquece. Já mudou muito de lá para cá, inteligência artificial, lei geral de proteção de dados que não existia. Então, assim, precisa se atualizar o tempo todo. Então, ter um representante, no caso aqui, 2 representantes que tocam a Board Academy aqui, faz com que a gente esteja mais próximo do nosso cliente, mais no dia a dia do nosso cliente, mais rápido, como o Conselho na Prática, né, que é um dos programas lá que a gente tem. Então, na nossa cabeça, no planejamento estratégico, isso teria que vir ainda esse ano, o ano de 2025. Então, por isso que a gente elegeu como a segunda prioridade, a primeira é a internacionalização, a segunda, então, a abertura e a expansão da Board Academy por capítulos, né? Então, a gente fala de chapters. E o Rio de Janeiro, para a gente, obviamente, uma praça super importante. E a gente precisava estar aqui o mais rápido possível e a gente conseguiu encontrar 2 lideranças locais que, então, tem o perfil que a gente precisa, né? De ter essa pegada comercial, ter a pegada de proximidade, de comunidade, como você fala sempre.
mas mais do que isso, que faça chegar então, que seja um canal, não só de trazer de São Paulo aquilo que tem de mais novo, mas também levar para lá, insights. Falar, olha, aqui no Rio de Janeiro tem uma demanda de tal assunto, tal tema que a gente precisa trabalhar nos nossos programas e produtos. E aí já emendando na segunda pergunta que você colocou, o que eu espero? Eu espero que a gente esteja muito próximo dos nossos clientes, muito próximo da alta gestão das empresas fluminenses, né? Então, não só aqui no Rio de Janeiro cidade, mas no estado inteiro, porque é muito pungente, né? A gente sabe que interior, região serrana, a gente estava falando aqui de Angra dos Reis, né? Então, assim, como é que é verde ali? Como é que é? Costa Verde. Costa Verde. Então, assim, o próprio petróleo, né? Campos. Sim. Então, assim, tem muitas empresas que vivem em volta aqui, satélite, que precisam da nossa ajuda. Não tem jeito. Às vezes o empresário está ali sozinho, solitário, tomando decisão errada, e o papel do conselho é proteger a empresa do dono, que às vezes o dono faz um monte de besteira. Você sabe disso, eu sei, porque eu faço de vez em quando, eu erro também. Mas aqui a gente pode até tentar, né, testar, bater cabeça, mas tem que ser rápido, porque senão pode, infelizmente, levar a empresa para o buraco. Isso aí. Já que você deu essa deixa, eu vou trazer esse assunto aqui para a nossa pauta, né? Assim, queria explorar um pouquinho esse lado empresarial da coisa, né? E assim, eu sou empresário, vivi na pele toda essa solidão, essa falta de formação, né? Que muitos empreendedores enfrentam aí no Brasil. Inclusive, como falei, procurei a Board Academy por causa disso. Motivo, né? Eu não pretendia ser conselheiro, me tornei conselheiro depois de ter feito as formações da Board Academy, mas eu queria encontrar pessoas que pudessem me ajudar, me acelerar ali na governança, no processo sucessório, em tudo isso que a gente já comentou, né? E aí parece que você também já enxergou essa dor, né? Sim. Tem algumas iniciativas ali voltadas para o empresário, para o empreendedor. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, qual é esse passo de aproximação também com essa classe ali dos empresários. Legal. E tal, não fique só lance daquela plataforma, né? Fica ali. Exatamente. Então, do outro lado dessa plataforma, como você comentou, nesse tema, a gente então empilhou várias ações, e uma delas, então, a gente colocou de pé um instituto que cuida de empresários. Hoje, no Brasil, a gente tem o Sebrae, que cuida das micro e pequenas empresas, mas a gente não tem um instituto forte no Brasil como uma escola de empreendedores e empresários que possam ajudar esses empresários. Então, por conta dessa demanda, a Board Academy, mais uma vez, dá um passo importante, trazendo ao mercado programas e produtos para ajudar esses empresários, que, na maioria das vezes, como eu sempre falo, empreendem por necessidade, Vinícius. Então lá, caiu dentro do negócio e agora? Faço o quê? Estuda onde? Como faz um fluxo de caixa, como contrata, como seleciona, como compra melhor, como eu implemento marketing e comercial para escalar a minha empresa. Então isso tudo é uma demanda, uma necessidade que está no mercado, e mais uma vez a gente enxergou que empresários pelo Brasil precisam dessa ajuda, e por isso que a gente lança então a partir dos próximos meses agora, até o final desse ano, alguns programas voltados então exclusivamente para mentoria e desenvolvimento de empreendedores e empresários pelo Brasil, que se chama então Empremax. Ou seja, vai implementar as principais alavancas do teu negócio para que você tenha uma saúde, né? Não só a saúde financeira do negócio, mas uma qualidade de vida, porque senão você, né, infelizmente, tem empreendedor que trabalha aí 18 horas, 15 horas por dia, e não dá para ser assim, né? Aí perde a família. Adianta de quê? Né? Não adianta de nada. Então, para equilibrar esses pratos, quais são as alavancas que você precisa ter no teu negócio para fazer esse negócio lucrativo, que seja um bom negócio e, claro, que você tenha qualidade de vida. Então, já a gente vai ter novidades para aumentar o nível de consciência desses empresários e levar mais formação, conhecimento, dar um banho de loja nesse empresário para que ele possa ter essas ferramentas à mão para implementar no seu negócio. Isso aí. Empremax. Empremax, então, já. Tá bom, já. Ó, já tá dado o spoiler, hein? Não tem como voltar. Outro ponto que para mim tem muita sinergia com esse assunto, tá? Assim, a Board Academy lançou ali o Masterboard, né? Então, assim, para mim é uma sinalização clara dessa aproximação com esse ambiente empresarial, né? Então, mentoria ali com conselheiros, né? Mas é associado à MLS, né? A liga lá do Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, né?
e só gente top ali, que está do mercado mesmo, mas ainda é um programa para conselheiros, né? Então, Sim. assim, é para aproximar conselheiros dessa comunidade empresária, né? Então, assim, eu acredito muito nesse network, né? Óbvio, só gente top ali, imagina como é que, né, isso é uma ponte poderosa. E aí eu queria entender de você, assim, você vê isso como uma janela entre esses dois mundos ali, do conselheiro e tal? Assim, qual foi? Uma ponte. Exatamente uma ponte, isso, né? Muito melhor, né? Para conectar ali. Então, porque assim, queria ver, assim, ali quem tá já é um empresário que ele tem uma consciência maior vamos chamar aqui do empresário moderno, né? Então, ele já entende o valor do network, agora vai entender o valor do conselheiro para dentro da empresa. Essa leitura que a gente faz do mercado, assim, desse programa da Board Academy? Também. Dentro dessa mentoria que se chama Masterboard, que nós somos sócios então do Flávio Augusto, do Caio Carneiro e do Joel, a gente tem 50% de empresários e 50% de conselheiros, tá? E quando a gente lança esse programa de mentoria, a gente se conecta a mais de 7.500 outros empresários pelo Brasil que fazem parte desse grande ecossistema que é a Liga, né? O Mentoring League Society, tá? Que foi lançado então por esses 3 empresários. Sim. E com isso a gente entende o seguinte, Vinícius: empresário precisa trocar muita figurinha com outro empresário que já viveu na prática, entendeu como já errou, já voltou, já fez, já acertou. A melhor forma de você levar o teu negócio para o próximo nível é trocando informações e experiências com quem já fez isso. Farias, tá, mas sucesso nisso, né? Isso, mas e o conselho? O conselho vem para apoiar nessa jornada. A mentoria, ela é mais, como eu posso falar, mais ombro a ombro, mais próxima. Enquanto o conselho, ele participa de reuniões episódicas, né? Então, de tempos em tempos, o conselho está ali para fazer um balanço de como está a empresa. Mas a mentoria, ela vem ao encontro, então, dessa necessidade de ter mais proximidade com o empresário e, sem dúvida nenhuma, maior resultado, mais rápido e mais seguro, porque essas pessoas já passaram por todos esses problemas ou desafios que tem no mundo empresarial. Então, a ideia, a gente expandiu, hoje a gente está com 40 membros, e eu convido cada um das pessoas que está nos ouvindo aqui para entender melhor que, independente se for a board ou não, empresário precisa trocar experiências com outros empresários. Isso aí. Eu participo de vários clubes desses de empresário, né? Então sou suspeito para falar, mas assim, eu vejo muito valor nesse network, eu acho que já me abriu portas, já me deu muito conhecimento. Né? É isso, então acho que a gente tem que valorizar realmente esse ponto, e eu tô aqui, o Masterboard está na minha trilha aqui de aperfeiçoamento, então acho que eu já vou Imagina seguir aprender nisso. Então com o Flávio, né? O Flávio vendeu o WhatsApp um tempo atrás, depois comprou, fez lá o Orlando City, vendeu. Sim. Então, é um profissional, um empresário, assim, resultado, quanto a resultado não tem que falar, né? Uhum. O resultado grita, então ele tem resultado. Sim, e é isso, temos que perseguir isso. E aí vou trocar um pouco, né? A gente estava falando de empresários de muito sucesso e tal, mas tem o lado também das startups, que a Board também atua bastante, onde eu vejo, pelo menos na minha área de conhecimento aqui, onde eu costumo navegar, né, que são essas startups que o conselho pode realmente fazer a diferença, né? A Board tem uma metodologia específica para isso, né, o Lean. Acho que vocês também estão à frente de várias iniciativas ali, tanto de investimento, né, com a Bossa Invest, com parceria com o grupo FCJ. Então, eu queria entender assim, como é que você enxerga esse ecossistema de startups, como é que um conselheiro contribui para uma startup e faz esse mercado evoluir, porque tem aí uma grande oportunidade, né? Uma empresinha dessa aí vira um unicórnio, a gente tem alguns casos de unicórnio aqui no Brasil, já exatamente, foi, né? A gente vê o iFood, o próprio Nubank, né? Então, assim, que começaram ontem, né? Então, e hoje olha o tamanho que estão, né? O que a gente entendeu, Vinícius? Que se a gente pudesse ter a governança e a boa gestão no início dos negócios, a gente sofre menos depois, tá? Por isso que a gente, então, implementou, desenvolveu essa metodologia única, você não vai encontrar em qualquer outro lugar, do Lean Governance, que é a governança enxuta, vamos dizer assim. É a governança que se adapta ao estágio de cada um dos negócios. Por exemplo, se eu estou começando uma empresa, não adianta eu ter níveis burocráticos de governança, porque não vai funcionar, vai travar a empresa. Então, para cada nível
da empresa, para cada estágio que ela está, a gente tem, então, o grau de governança que ela deveria estar. Tá? Então, esse é o Lean Governance. E por conta disso, a gente acabou, então, virando sócio, fazendo investimento, criando pools de investimento, junto ao Boss Invest, do João Kepler, e também da FCJ, e agora, mais recente, da BR Angels, do Orlando Sintra, não sei se você conhece. Sim. Então, a gente tem 3 pools aqui para levar esse conhecimento, essa metodologia para esses negócios, para no final do dia entregar aquilo que a gente tem de missão, que é salvar as empresas brasileiras. Infelizmente, um monte de startup fica pelo meio do caminho, porque não tem a gestão mínima, a governança mínima para tomar conta daquele negócio. Então, é mais um golaço que a gente marca de placa, levando para esses fundadores dessas startups, que inclusive isso apoia e ajuda no processo de valuation no futuro desses negócios. Né? Então, se você tem 2 startups do mesmo segmento, com o mesmo faturamento, uma tem conselho e governança e a outra não, certamente essa que tem um valuation melhor, melhorado por conta de ter as bases mais sólidas para o crescimento do negócio. Então, até nisso a governança ajuda no valuation das empresas. Não, eu acho muito interessante trazer essa fala aqui, porque eu vou botar que é o meu caso, né? Eu tô trazendo sempre o meu caso aqui, porque eu acho que é isso, dá vida para as pessoas, né? Assim, eu entrei lá para fazer o meu PFCC sem a pretensão de ser conselheiro, né? Eu queria aprender mais para a governança da minha empresa. E vi ali que eu tinha oportunidade de ser conselheiro. Porque é isso, assim, eu não consigo ser o conselheiro de administração de uma estatal ou de uma grande empresa, da Vale. Claro. Mas eu posso contribuir sim com o meu conhecimento para uma startup que está começando agora, para que ela não erre os mesmos erros que eu já errei. Né? Então, assim, eu me encontrei nisso. Hoje sou conselheiro em algumas startups, né? E até me tornei investidor também da startup, porque eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Quando você pega esse pool de investimentos, é isso. Se você acredita no negócio, você quer apoiar eles, então você vê essa forma de fazer. Eu acho até que tem essa casadinha lá na Board Academy, né? De investir e ser conselheiro da startup. E eu acho isso fenomenal, porque realmente está pegando ali esse mercado que está iniciando, né? Esse negócio que está iniciando, você consegue realmente dar essa alavancada. Então, vou trazer aqui o meu caso para materializar para muitas pessoas que acham, não, eu não vou entrar nesse mercado de conselheiro porque eu não vou ter espaço em alguma empresa. Mas não, você tem espaço sim nesse ambiente de startups, você tem espaço em te abre um novo mundo, né? Sai da tua bolha que você está ali, você fura essa bolha, passa para outra, maior, melhor. Você vai estar se relacionando então com ideias, fundadores, né? Então assim, isso vai inclusive levar para o teu negócio formatos diferentes que você nem imaginava. Né? Não, e pegando esse gancho aí, assim, eu sou conselheiro de uma startup de corridas, né, de rua ali, e eu já trouxe solução que eles criaram para esse universo da corrida de rua para o meu negócio do marketing. Já ganhou. E coisas que eles nunca iam ver como uma fonte de receita, e hoje é uma fonte de receita para a empresa, né? Então eu acho que tem essa coisa, tem esse lance de você tirar a paixão do fundador ali, botar ele um pouquinho no pé no chão, trazer para uma realidade de negócio. Sem dúvida. Então acho que tem muita oportunidade aí, eu sou apaixonado por isso, então por isso que fico mais um tempo falando sobre essa história. Mas Vinícius, assim, você falou assim, pode, mais do que pode, o empresário deve ajudar outros empresários, né, na jornada. Por que não puxar o cara que está começando lá, o fundador que está começando o seu negócio? Porque eu costumo dizer sempre quando eu estou dando aula ou estou no conselho, eu mais aprendo do que eu ensino. Isso. Você ouve, e um desafio que você está enfrentando numa empresa de corrida de rua pode ser utilizado numa empresa que você tem aí como teu cliente, né? Então, aqui você amplia, expande a possibilidade de conhecimento, que nada mais é do que o conselheiro nexialista, que sabe ligar os pontos aqui, cada um dos negócios. Então, tem muita oportunidade aqui de aprendizado e principalmente de resultado. Então, já que você tocou aí no conselheiro nexialista, vou ter uma salva de palmas para Walter Longo aí, que é seu conselheiro, um né? Walter. Lá na Board. Walter, abraço, hein? Imagina o que deve ter Walter Longo no seu conselho, né? Imagino que deve, cada reunião dessa aí, deve surgir coisa boa, né? Eu me lembro que na primeira reunião, né, eu todo empolgado lá, preparei o material todo, mandei antes, 10 dias antes para o conselho e tal, não sei o quê.
Aí o primeiro tema, né? Apresentei o primeiro tema lá e o Walter falou assim, mas para que você está trazendo esse tema aqui? Eu falei, nossa, o tema é super importante. Ele, não. No atual momento que você está vivendo na tua empresa, não é o mais importante. O mais importante nesse momento é cuidar do teu cliente, do teu colaborador. Eu falei, nossa, tem razão. Então, assim, olha como o conselho ele calibra o olhar do empreendedor, do empresário, né? Então, e o Walter, ele traz e aí, esse... por curiosidade, você tirou da sua pauta de Sim, CEO isso? Passei rápido. Falei, tá bom, vamos pro próximo tema, então. E o Walter, ele traz um conceito, Vinícius, que é muito legal, super moderno, né? Que é o profissional nexialista. Mais do que o conselheiro, o profissional nexialista, que ele não é nenhum especialista que tem profundidade nos temas, mas também não é um generalista. É aquele profissional que abraça a mudança. Sim. Ele é a grande alavanca da mudança na empresa. Ele está sempre em busca do próximo negócio para a empresa. Então, é aquele profissional que sabe ligar os pontos do desafio lá do CS, do que a gente está atendendo o cliente até o próximo produto que vem na esteira de produtos que vai ser lançado. Então, fica a dica aqui, não só o conselheiro, mas profissional nexialista. Cada vez mais os negócios, as empresas buscam profissionais nexialistas que sabem ligar todos os pontos. Isso, conhecimento que a Board me trouxe, tá? Assim, aprendi esse termo do conselheiro nexialista, né? Porque foi ali num evento, se eu não me engano, num Board Summit ou num Board Valley desse da vida, que o Walter Longo estava palestrando. E no segundo teve um outro conceito dele que eu também adoro, que é o que pega a ética e a estética, né? Isso. Que aí, pô, se você tem a casa toda arrumada, assim, é muito mais difícil de ter um problema ali, porque as coisas aparecem, né? Exato. Você tem tudo bagunçado, as coisas somem ali. Então, assim, pegando também... vou agradecer aqui pessoalmente, porque dois conhecimentos, insights, né? Dois insights fenomenais que eu aprendi em eventos paralelos ali da Board, né? Porque a Board acaba fazendo muito desses eventos, né? O Board Valley, Board Summit, Board Awards, que está agora, né? Com a votação aberta. Então, acho que vamos ter que fazer todo esse... Você sabe uma coisa engraçada, interessante aqui, eu não sei se você sabe, eu já te contei isso. Lá no McDonald's, eu aprendi, né? O nome dos produtos sempre tinha um prefixo McChicken, McFish. A gente tinha lá, o pessoal de TI, de tecnologia, era o McSupport. Eu trouxe isso para a Board. Então, por isso que os produtos e programas e eventos... Tudo tem Board. Tem Board Summit, Board Awards, Board Valley, Board Conference. Então, eu acabei trazendo lá do Mac para a Board Academy também esses prefixos. É isso. Não sabia que você sabia disso. Se deu certo lá, dá certo aqui, Vamos né? Vamos modelar. Não, ótimo. Uma outra formação da Board, né? Assim, estou explorando muito isso, porque é isso, estou fascinado por esse universo e quero explorar isso já que você está aqui. É o SES, né? Assim, Conselho Empresarial na Saúde. Isso. E eu não sei se você sabe, mas foi a minha porta de entrada na Board, não por mim, né? Mas eu estava conversando com o Dr. Russo numa mesa de reunião, é nosso cliente aqui, né? De Querexas Brasil, que é um laboratório de pesquisas clínicas. E ele falou comigo, Vini, estou fazendo o Conselho Empresarial na Saúde, isso é para você. Olha só. Você tem que fazer isso e tal... Aí me deu anotado num papelzinho o nome da Board Academy na reunião. É isso, a gente continua a reunião ali, levei para casa e aí fui pesquisar. Eu acho que na mesma semana já devia estar matriculado ali no curso, né? Mas, assim, essa questão... hoje dirige a Board Academy no Rio de Janeiro. Então, você vê que, assim, nada na vida é por acaso. Eu costumo dizer, Vini, que a gente tem que dar sorte ao acaso. Sim. Né? Sempre quando alguém pede, Faria, você abre a tua agenda aí pra gente bater um papo, tomar um café, eu tô sempre disponível, porque eu me coloco no lugar das pessoas e eu também quero ser atendido quando eu quero tomar um café com alguém. Então isso acaba voltando para mim. Então você deu sorte ao acaso, você foi atrás, entender melhor do que esse seu amigo falou, né, do Conselho Empresarial da Saúde, e olha onde você está hoje. Dirigindo a Board Academy. Quem imaginou isso um dia? Nunca. Quanto tempo faz isso? Um ano? Assim, a velocidade está muito grande na Board, né? Eu fui da turma do PFCC 34, agora já está no 90 e tal, né? Então, eu assim, já sou quase um veterano. É isso aí. Então, mas assim, é isso, tem um ano, né? A gente precisa dar sorte ao acaso. Sim.
E aí, assim, pegando, só para a gente voltar nessa questão do SES, né? Assim, aqui na Icons a gente atende muito o pessoal da indústria farmacêutica, e eu vejo alguns pontos que, assim, que ainda tem uma cabeça um pouco para trás. Assim, muitas são empresas grandes, estruturadas, que até têm conselho, né? Assim, algumas multinacionais, algumas nacionais ali, mas que tem isso, às vezes com a família, né? Só que eu não vejo em outros âmbitos, assim, tipo hospitais, essas coisas todas, clínicas, esse movimento. E também não vejo nos profissionais que estão atuando na saúde. Por exemplo, as pessoas que eu me relaciono ali da indústria farmacêutica, eles não visualizam o conselho como uma oportunidade. E eu acho que o SES traz isso um pouquinho, né? Amplifica essa visão. Então, eu queria pegar de você aí, assim, primeiro, por que você escolheu matemática da saúde ali? Tem alguma coisa específica de oportunidade para isso? Tem sim. A gente listou os 5 principais segmentos ou verticais que mais demandam governança hoje, tá? E o primeiro deles, que a gente entendeu e viu aí pelas pesquisas que mais precisava desses 5, era a área da saúde, por incrível que pareça. A gente tem pulverizado pelo Brasil muitas empresas, clínicas, como você falou, planos de saúde, cooperativas de saúde, né? E aí tudo que está satélite a isso, que são a indústria farma, né? Então, imagina, farmácia, né? Então a gente entendeu que aqui tem uma grande oportunidade de a gente levar bem rápido esse tema de governança e gestão para as empresas, ajudando não só o negócio, a tua maturidade do teu negócio, mas também dando um banho de loja nos executivos que, na maioria das vezes, não sabe que tem essa possibilidade de atuar no conselho desses negócios. Então, aqui a gente identificou dentre 5 segmentos de atuação, 5 verticais. Uma delas, então, era a área da saúde, que além disso tem, então, budget para pagar os investimentos de educação. E tem outros, como, por exemplo, o próprio varejo alimentar, agronegócio, que foram muito estudados, mas que ainda tem um nível de consciência muito baixo, ainda precisa um trabalho de longo prazo para fazer o que a gente está fazendo hoje na área da saúde, que é espetacular, né? Sim. Não, muito legal. Fazer mais 2 colocações disso. Uma aqui eu vou te botar logo na fogueira. Então, o pessoal da indústria farmacêutica ali, meus clientes, se quiser, me chama ali que eu vou conseguir um desconto especial com Farias ali para todo mundo fazer o SES. Tá dado. E uma outra coisa é que, assim, eu vou falar também da minha experiência. Assim, eu demorei a fazer o meu CNP, né? O CNP, para quem não sabe, é o Conselho na Prática. Que é uma imersão um dia inteiro, né? De como é um case real de uma empresa real que você, então, está num ambiente seguro ali para tomar as decisões e recomendar as sugestões, né? Isso. E o pessoal da Board sempre falava assim, o CNP é a cerejinha do bolo, é a cerejinha do bolo. E eu realmente, assim, tava nesse esquema aqui, assim, eu fiz o meu curso online, aí acabou que eu tinha que viajar para São Paulo para fazer o CNP, então outro pleito, vamos fazer CNP aqui no Rio para que a comunidade do Rio possa fazer mais fácil isso. Vamos fazer aqui no Grupo RM. Vamos fazer aqui. Tenho certeza que os postos são abertos, mas nossa obra lá tá ficando pronta. Daqui a pouco a gente faz lá também. Mas voltando ali ao meu CNP, assim, foi uma experiência incrível e eu tive a oportunidade, eu não sei se foi um primeiro ou um dos primeiros, que misturou a turma do PFCC com o SES. E aí foi um case muito interessante, porque era um universo de pessoas que só vivenciavam saúde e o outro universo de pessoas que zero vivenciavam saúde. Sim. E eu acho que isso mostra um pouco da diversidade de um conselho. Legal. Eu acho que foi muito legal isso. Então, não sei, assim, um desabafo meu, assim, que eu achei super interessante. Não vivi um cenário que fosse tudo diferente. Não, mas agora é assim, tá? Agora, então, alunos formandos do SES, que é o Conselho Empresarial da Saúde, participam de CNP, o Conselho na prática, com turmas de Programa de Formação e Certificação, ou seja, traz mais diversidade, o desafio é maior. Então, a gente traz um case, por exemplo, de uma rede de hospitais aqui do Brasil. Então, isso deixa ainda mais potente toda a reunião de conselho que a gente promove ali. Sim, eu achei super válido. Legal. E as conexões, né? Assim, meu grupo, sentou ali no meu grupo
um senhor que foi diretor da Anvisa, então ele entendia muito desses processos todos do Rio e tal. Até tem que refazer o contato com ele ali. E caramba, o que eu aprendi naquele dia sobre todos os processos, ele falando, nosso case eu acho que era alguma coisa de próteses ortopédicas, né? Uma empresa de próteses ortopédicas. E, cara, foi incrível a aula que ele deu ali de recomendações que, cara, eu de repente dava ele, não, esquece isso, a visão é completamente outra. E aí eu acho que vem essa questão de, cara, você tá sempre se aprofundando nos temas e tal, porque isso, ninguém sabe tudo, né? Não, e aí, mas a gente precisa saber o básico, assim, eu sabia zero de finanças, me matriculei ali no PFIC, porque é isso. Eu, quando vi um DRE da minha empresa, não sabia analisar isso. E aí, realmente, foi um mundo de transformação. A gente tem essa visão básica. É um mundo que se abre, né? Conhecimento transforma. Conhecimento. E o que a gente faz aqui na Board é muito nobre, né, Vinícius? Porque a gente leva, então, conhecimento que transforma profissionais, o futuro dos profissionais e também os negócios. Então, parece que você limpou a vista, né? Então você consegue ver mais, ver melhor. Então ter conhecimento certamente leva os negócios muito mais longe. Sim. E aí, já pra gente começar a fechar aqui, né? Assim, eu acho que eu vejo que você construiu muito mais do que um negócio, né? Eu já falei isso, eu acho que é uma comunidade. E a gente vê que a comunidade da Board é realmente algo pujante ali, né? A gente tem os grupos aqui que está sempre tendo interação, tem o grupo da turma, tem o grupo de coisa, então acontece muita coisa, os encontros paralelos que se formam. Recorrentes, né? O Simonato sempre fala ali, não, conselheiro indica conselheiro, né? Você não vê uma vaga de conselheiro publicada no jornal, no LinkedIn, nem nada, né? Então, eu acho que estar nesse meio, e eu acho que vocês trabalham muito bem, né? Nós agora na Board Academy trabalhamos muito bem esse espírito de comunidade. Isso é algo que você planejou, isso que veio com ali, como é que você está pretendendo fomentar ainda mais essa história para que a gente realmente crie um ciclo de sucesso? Sim, não, sempre desde o início, tanto é, Vinícius, que o primeiro programa que a gente teve na Board, produto ou curso, né? Foi o Board Club. Então a Board Academy começa com uma comunidade. A comunidade, como diz o próprio Walter Longo, é como lá nos primórdios, onde os homens se reuniam à volta de uma fogueira para falar de como foi o dia. Então a comunidade é algo muito forte, é a brasa que a gente junta sempre. E por isso os encontros, os eventos, a gente se revê os amigos, quem estava na nossa turma, os negócios que a gente faz junto. Então a comunidade, ela é o cross, ou o alicerce, ou o maior pilar que a gente tem, e a gente vai sim continuar investindo muito forte nisso, porque outras escolas tradicionais, depois que você se forma, pega aí um mundão, segue a tua vida. Aqui não, a gente entende que a gente pode cuidar durante toda a jornada profissional dessa pessoa, mesmo depois dela se formando, entregando conteúdo, entregando experiência, evento, entregando para essa pessoa essa atualização constante dessa comunidade. Então, é peça fundamental para a gente. Aliás, todos os negócios, fica aqui a minha dica, mas eu vendo serviço, eu vendo produto, você deveria ter como base uma comunidade para você educar o teu cliente, mandar informativos, conhecimento, porque isso gera uma rede de relacionamento com os clientes que voltam e compram novamente. Essa é a grande realidade. No final do dia, isso é altamente rentável para a gente, né? Ter esses alunos próximos da gente nessa grande comunidade que é o Board Club. Isso aí. Não, maravilha. Você tocou num ponto ali que é essa jornada do conhecimento, né? E aí, coisa de lifelong learning. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui por essa bancada, que é: de que fonte você bebe, né? Como é que você cria o teu repertório? Como é que você se atualiza das coisas? Qual é a tua metodologia para se manter sempre atualizado nessa jornada de lifelong learning? Legal. Primeiro, assim, eu tenho mentores. Eu tenho hoje 3 mentores que me acompanham já há muito tempo. Um deles, inclusive, desde o McDonald's. Ele se chama Átila Noronha. Ele é chairman de uma empresa de alimentação no Chile. É um brasileiro que está lá no Chile. Ele está se aposentando agora e vai morar nos Estados Unidos. Então, eu me alimento muito com os meus mentores, tá? E o mais novo mentor que eu tenho é o Flávio Augusto, né? Então, por conta do MLS ali da liga, né? O Masterboard. Então, a primeira origem
do meu repertório são os meus mentores, que me desafiam, que me cobram e que me fazem subir mais um degrau, me fazem andar o quilômetro extra. Então, essa é a primeira. Segundo, são pares, empresários que já chegaram aonde eu quero chegar. Então, entender a história deles e fazer como se fosse uma engenharia reversa. Como eu posso fazer para chegar lá, também é uma origem de repertório para mim, Vini. E, obviamente, ler e ouvir muita coisa, né, do mercado. Por exemplo, eu tenho um podcast que eu ouço há mais de 15 anos, que se chama Café Brasil, do Luciano Pires, que ali, toda semana tem um novo episódio, inclusive está chegando no episódio número 1000 agora. É um episódio de 40 minutos, 35 minutos, que me alimenta semanalmente de um novo repertório, aí não só empresarial, da vida, do cotidiano, da política, do que está acontecendo, dos movimentos, da inteligência artificial. Então, podcasts já me salvaram, já me deram muito resultado de pegar um insight e na semana seguinte, no dia seguinte, implementar na Board Academy e ou eu vender mais ou eu ter uma alavanca de redução de custos enorme porque eu ouvi um podcast. Então esses 3 canais aqui para mim são muito importantes e é aonde que eu bebo dessa fonte aí todas as semanas. Que ótimo, tô feliz aqui porque eu tô sentindo que eu tô num caminho parecido, né? Então já essa fórmula aí vai chegar para mim também. Boa. Não, mas, Farias, foi tudo ótimo aqui. Eu acho que chegamos já ao final desse nosso Passa episódio. rápido, hein? Passa rápido. Eu queria só, assim, ter essa tua mensagem final, saber se faltou a gente falar de alguma coisa, você quer falar de alguma coisa específica? Não, com certeza a gente podia ficar falando aqui horas aí, porque tem muito material, muito insight para a gente compartilhar. Mas o que eu queria deixar aqui é o seguinte, novamente, né, reforçando, ninguém faz nada grandioso sozinho, então divida com quem você ama, divida os seus sonhos, coloquem o teu sonho, a tua missão lá em cima e construa para chegar lá. Execução é o nome do jogo, não tem jeito. Vinícius, quase todas as empresas planejam crescer, mas poucas delas executam implacavelmente. E eu queria deixar essa dica aqui. Para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal, execução implacável. Se você disse, eu vou fazer um MBA, se você falou, escreveu, eu vou na academia toda semana, é implacável. Você não pode falhar contra você. O teu pior inimigo é você mesmo. E na maioria das vezes, e eu sempre falo isso para o meu time, o grande problema, Vinícius, está no espelho e não na janela. Olhe mais para o espelho e menos pela janela. Porque às vezes você está olhando pela janela, está se distraindo com o que não deveria. Quando a grande alavanca do negócio está no espelho. Isso aí. Belas palavras ali para você encerrar esse episódio. Gente, como o Farias falou, a gente podia ficar horas aqui falando mais de assuntos que eu tô desde de manhã com ele reuniu aqui com o nosso time comercial, a gente trocou experiências de marketing. Assim, se ele pudesse dar essa aula de marketing, vou dar a sugestão ali, mentoria de marketing para as pessoas. Você tem que ver, um homem tem uma disciplina que vocês não imaginam ali, de processos, de tudo, coach, sabe tudo de neurolinguística. Então, vale depois aprofundar nisso. Legal. E eu sugiro que você crie um programa para isso aí, porque tem muita gente precisando. Hoje foi uma aula para mim hoje de manhã. Que bom que você aproveitou aí. Conhecimento diferente de dinheiro ou um alimento, quando você compartilha, você sai com mais. Por exemplo, eu saio com mais ideias hoje daqui e você também, porque eu trouxe algumas ideias de lá da Board de São Paulo. Então, sempre compartilhe boas experiências e conhecimento, porque a gente sai mais forte disso. Isso aí. Gente, Farias, obrigado por compartilhar aí essa tua visão, tua experiência, tua trajetória com a gente. Foi um papo ótimo, um privilégio te ouvir. Para quem acompanhou a gente até aqui, né, fica uma reflexão que às vezes não basta criar uma empresa, né? Você tem que criar um movimento, uma comunidade. Essa é a palavra. Movimento. Isso aí. Ótimo. Isso aí. E caminho é isso. Incerto, mas se você se cercar das pessoas certas, fizer um negócio correto, o sucesso chega, tá logo ali, né? Se esse episódio te tocou de alguma forma,
segue a gente, compartilha com quem você acha que possa se interessar por esse assunto, quem esteja precisando dessa mensagem, né? Continue acompanhando Bebendo da Fonte, segue a gente, sininho, isso eu não sei essas coisas todas, mas a gente está aqui para te hidratar de ideias e fazer o melhor possível para que você gere insights e tenha uma ótima vida, tá? Legal, Até muito a próxima. Bom. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.